E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou em áudio nas melhores agregadores de podcast como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, a gente convida vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com reviews, matérias, guias, todo um conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de quadrinhos, filmes, séries e muito mais. Tem também aquele outro recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, senhor Lucas Souza, o mais flamenguista rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, então eu chamo ele aqui para participar. Salve, Lucas, como é que você tá, parceiro? Tudo certo? Grande Alexandre, prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, para falar do que a gente gosta, né? Mercado de quadrinho, quadrinho nacional. Então, a gente tem um papo muito legal vindo pela frente aí. Quem ficar com a gente, acompanhar, não vai se arrepender, porque a gente está tendo a honra de receber a Janaína Deluna da Mino. Janaína, um prazer estar aqui com você. Queria te agradecer aí pelo teu tempo e espero que a gente consiga bater um papo legal. A ideia é a gente poder trocar e te conhecer um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda. Oi, meninos, muito bom estar aqui com vocês. Que bom que a gente conseguiu se encontrar e acho que vai ser massa. Bom demais, Janaína, seja bem-vinda ao Sobrecapa e ao Ultimato do Bacon. A gente vai começar conversando, mas diferente do que a gente vê na maioria dos vídeos por aí, que fala muito do catálogo da Mino, fala muito dos lançamentos, a gente eu queria começar conversando um pouco sobre a sua trajetória com os quadrinhos. A gente tem feito sempre essa pergunta para quem vem, né, no programa aqui com a gente, que é saber como você chegou aos quadrinhos. Eu já vi você falar um pouco sobre isso em outros vídeos por aí, mas eu queria que você contasse como você se tornou proprietária de uma editora de quadrinhos, e qual foi essa carreira, essa trajetória que você trilhou para chegar aí. Minha trajetória é um pouco atípica. Eu nunca sonhei em ter uma editora de quadrinho, eu nunca quis trabalhar com quadrinho, assim, não que eu não quisesse, eu nunca tinha nem pensado em trabalhar com quadrinho. E a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham com quadrinho, porque não é uma coisa que dá muito dinheiro, são pessoas que, né, sempre tiveram esse sonho, e eu realmente não tinha esse sonho, eu gostava muito de quadrinho, eu lia muito quadrinho, mas era uma coisa para mim, assim, um hobby, uma coisa distante. Só que eu era casada, assim, com meu ex-marido, e ele tinha o sonho de ter uma editora de quadrinho, e eu meio que entrei no sonho dele, assim. Não era uma coisa que era meu sonho, só que eu tinha outra empresa e eu comecei a tocar as duas coisas paralelamente, assim. No começo eu ia ser só mais a parte administrativa, só que eu tenho uma formação que é muito boa para editar quadrinhos, que eu tenho uma formação em cinema, eu tenho formação de comunicação, eu escrevi muito tempo para audiovisual em geral, até programa de rádio, com várias coisas. E eu era muito apaixonada por quadrinho, eu lia muito, desde muito nova. Só que sabe aquela coisa que você fala assim, nunca tinha passado na minha cabeça essa ideia. Apesar de ter trabalhado com a narrativa, né, enfim, para outros meios, muito isso é sempre a coisa que eu mais estudei na minha vida toda, assim. Então eu entrei meio de paraquedas, as coisas foram evoluindo, eu comecei a me dar muito bem com os autores logo no começo, e eu comecei a ver que eu tinha coisa para contribuir editando os quadrinhos, e assim, começou a ter um feedback muito bom dos autores, e comecei a achar que dava certo, assim. Acabou que eu me separei, e acabou que a Mino ficou... Eu já estava mais envolvida com a Mino do que ele também tinha outra profissão, e aí no começo já comecei assumindo a Mino. Enfim, e aí o resto é história, todo mundo já assim, acompanha, mas eu acho interessante contar isso, porque eu realmente não me... E eu acho, às vezes, isso é uma vantagem, assim, porque eu não sou apaixonada... Assim, mentira. Eu sou uma apaixonada por quadrinhos, mas eu não era uma pessoa que tive minha formação em quadrinhos só. Eu tive uma formação em roteiro, em argumento, em coisas visuais, porque eu sempre trabalhei com audiovisual, então a parte, né, da narrativa
não era gráfica, mas era uma coisa que eu sempre estudei desde os 15, 16 anos, são 20 e tantos anos estudando isso. E também eu tinha um background bom de administração de empresa, porque eu tinha tido 2 empresas de outro segmento, e isso acaba, acho que é uma vantagem, porque às vezes muita gente é muito apaixonada por quadrinho, mas não tem essa coisa da administração, e eu acho que essas 2 coisas juntaram muito bem. Eu sempre trabalhei com pessoas, né? E aí acabou que eu acho que deu super certo. E tanto é que eu acho que a Mino, o grande legal da Mino foi que começou a trabalhar muito bem com autores nacionais. Principalmente no começo, assim, porque eu acho que por causa desse know-how que eu tinha já, e eu gosto de trabalhar com gente, sabe, assim. E um negócio que eu achava muito estranho quando eu comecei a trabalhar com quadrinho, porque quem vem de cinema são 40 pessoas trabalhando junto. E quadrinho é uma coisa muito solitária. Então, eu acho que eu trouxe esse negócio dos agregados, de fazer uma coisa mais dos autores todos juntos. E foi bem legal, assim, deu super certo. E aí, enfim, já estamos aqui há, não sei, 6 anos, 7. Já estamos indo para 7, talvez quase 7 anos. Começou o quê? 2014, 2015? Na verdade, assim, começou em 2014, mas foi em dezembro, então é praticamente 2015, então estamos aqui. Vou fazer mais uma pergunta antes de passar para o Lucas, que é para a explicação do nome Mino, por que Mino, e por que o logotipo, aquela navezinha espacial abduzindo uma vaca. Eu acho todo lindinho, né? Porque ele é muito característico e tem uma linguagem que lembra muito uma xilogravura de cordel. Ele, inclusive, tem uma versão que é mais xilogravura e tem aquela versão que a gente usa mais, porque ele realmente foi feito uma xilogravura para fazer o logo, assim. Eu nunca... Quando eu estava montando a minha, era uma coisa tão, assim, meio despretensiosa, que eu falei, gente, vou fazer assim. E eu nunca pensei que ia passar tantos anos tendo que explicar esse nome. Mas foi o seguinte, a história é a seguinte, como eu falei, eu sempre fui apaixonada por quadrinho. Quando eu falo sempre, é desde, sei lá, que eu aprendi a ler, eu lembro de aprender a ler com quadrinho. Eu não tenho eu não tenho muita ligação com a Mônica, não é que eu não gosto, mas eu não tenho muito essa coisa, nem com o super-herói. Eu tinha um pai que era muito apaixonado por quadrinho, mas ele gostava de um quadrinho mais contra a cultura, umas coisas mais, do quadrinho mais adulto, de um quadrinho mais... E eu tinha e gostava muito dos patos, né? Então lá em casa tinha muito isso, tinha muito cara com banana, tinha esses quadrinhos mexicanos, tinha um quadrinho que eu descobri que foi até o... Não sei se foi o Paulo Ramos ou alguém que era um quadrinho que eu procurava a vida toda, que chama Vira-Vira, que é um quadrinho super, assim, que eu lia muito quando era criança, lia Brucutu, umas coisas assim, muito Recruta Zero, que eram todas coisas que vinham do meu pai e que eu fui lendo de orelhada, assim. Mas eu não tinha essa coisa com o super-herói e nada tal. Eu era muito apaixonado. E aí, por causa disso, quando eu resolvi montar a editora, eu queria fazer... Ele tinha já falecido, e eu queria que chamasse, fazer uma homenagem a ele. E o apelido dele era Mino. Todo mundo não, mas minha mãe, enfim, a família chamava meu pai de Mino por causa de um quadrinho. Que quase ninguém sabe, mas o Mino é o amiguinho marciano do Bolinha. Porque meu pai, enfim, a gente é muito apaixonado pelo Luzinho, aquele antigo, da época da Marge, que a Marge desenhava eles. E é incrível, quem não conhece essa fase da Luzinha, é fantástica, assim. E aí, o apelido do meu pai era esse, Mino, por causa daquele marciano. E aí, eu falei, bem, não dá para usar aquele marciano, porque tem uma coisa chamada copyright que não vai permitir a gente usar o marciano do Bolinha. Mas eu falei, tá, mas vamos botar Mino, o nome sonoro é pequeno, enfim, e vamos botar. E aí eu falei assim, e o logo? Aí vieram várias, na época, eu me lembro que o Luciano Salles, que ia ser o primeiro autor que a gente ia lançar, eu me lembro do Camilo Solano ajudando a fazer o logo e tal, e eram as coisas super lindas, maravilhosas. Eu falei, gente, mas não tem a ver comigo, tem que ser uma coisa bem cretina. E aí eu comecei a pensar assim, gente, o que é mais cretino ligado com... Porque disco voador é uma coisa que é muito simples, é uma bolinha e um tracinho. Aí eu falei, vamos fazer uma vaca sendo abduzida? Porque é uma coisa muito cretina, essa história que a vaca, né, é uma imagem muito cretina, a vaca sendo abduzida. E a gente tem, né, todo canto você vê não sei o que, da vaca sendo abduzida.
que eu queria alguma coisa que remetesse ao espaço por causa do Marciano, mas não podia, enfim. E aí eu falei, vamos fazer uma vaca abduzida. Só que eu sou nordestina. Eu falei, então vamos fazer uma vaca abduzida em estilogravura. Aí fez uma vaca abduzida em estilogravura. A letra, acho que é do Luciano Salles, que tinha feito em outro logo. Eu peguei a letra que o Luciano Salles tinha feito no logo, a gente botou lá embaixo, e aí virou tanto é que a vaquinha virou depois a mascote da Mino, e enfim, e aí é isso. Mas todo mundo quer saber, e as pessoas acham que é Minotauro, porque tem a vaca, o Minotauro, não sei o quê, e não tem nada a ver. Mas enfim, a gente não pensa muito antes de fazer as coisas, mas deu certo, acho que acabou que... Não, e aí no começo todo mundo falava, Mino, Nemo, Nemo, não é Mino, porque na época só tinha Nemo já. Mas, enfim, eu sou feliz com minha vaquinha abduzida. Oh, muito legal, Janaína. Eu era um que achava que tinha alguma coisa a ver com o Minotauro, tá? Eu olhava ali e falava, tem alguma coisa a ver. Eu queria te perguntar, Janaína, porque você falou já aí de antemão um pouquinho da relação de vocês com os quadrinhos nacionais também. O catálogo de vocês tem uma diversidade muito grande, né? A gente tem desde obras consagradas, tipo Gideon Falls, né? Que é uma obra incrível, inclusive sou aficionado por aquele trabalho ali, uma baita HQ de terror, né? E a gente tem trabalhos nacionais de artistas iniciantes, como é o caso do Quando a Música Acabar, do Isaac, que já inclusive esteve aqui gravando com a gente, né? Do Isaac Sagara. Vocês têm obras levando para o outro lado, né? O Berserker Unbound. Então, é um catálogo que vou me arriscar aqui dizer que tem alguma coisa para todo mundo, né? Quem curte uma HQ de terror, quem está procurando uma HQ nacional, quem quer uma HQ mais de aventura, vocês passeiam, né, por diversas áreas das HQs. Eu queria te ouvir um pouco de como é que é essa montagem de catálogo, o que vocês buscam, como é que é esse processo para a escolha das HQs, porque é realmente um catálogo bem diferenciado. Na verdade, assim, ele tem... Na minha cabeça faz sentido, tá? Mas acho que talvez só na minha cabeça. Na verdade, assim, a proposta que eu tenho de trabalhar são quadrinhos autorais. A gente quer trabalhar mais o autor do que a obra. São vários lançamentos dos mesmos autores, porque a gente gosta de trabalhar com autores. Então, assim, por exemplo, tem alguns autores que eu acho que precisavam ser publicados. Não necessariamente aquela obra específica, mas o autor, por exemplo, Jason. Jason é um tipo de quadrinho que, quando a gente começou a lançar, era um quadrinho que os quadrinhos do Jason, né, que a gente começou com o Xi, depois veio Hitler, Eu Matei Rodolf Hitler, enfim, o resto. Era um cara que era da Noruega, que no Brasil, assim, é muito pouco conhecido. Mas era um cara, eu acho que ele propõe muita coisa interessante na linguagem dos quadrinhos e tem toda uma narrativa dele. O Lemmy, quando a gente lançou o Lemmy, porque assim, agora Lemmy tem Lemmy em todas as editoras, mas quando a gente lançou o Lemmy, não tinha Lemmy no Brasil, tinha o Sweet Tooth, que a Panini tinha lançado um tempo atrás já, e não tinha mais nada do Lemmy. E eu achava um absurdo, porque assim, no que o Lemmy faz, não estou falando do super-herói que ele faz, eu estou falando que é assim, muito acima da média, mas as coisas autorais dele não tinha lá no Brasil, e eu acho que ele é um quadrinista assim, muito acima da média. Então a gente lançou o Saudador, lançou o Condado de Essex, então a gente sempre procura trabalhar os autores, e são sempre autores que me instigam por algum motivo, seja por trabalhar a linguagem de uma forma interessante, seja, enfim, por alguma coisa, porque são muito emblemáticos. Eu comecei a trabalhar com Deodato, quando eu fui trabalhar com Deodato, não falava assim, você lançou Deodato, que é um cara super mainstream, super Marvel, a coisa super associada à Marvel, mas a gente não lançou ele na Marvel, a gente lançou ele autoral, as histórias autorais de Deodato, essas coisas, e eu me interesso muito, assim, eu me lembro quando a gente lançou Deodato, todo mundo falou, mas você está lançando Chico, Diego Sanches, Pedro Cobiaco, você vai lançar Deodato, eu falo, mas é porque me interessa muito saber o que é que o Deodato, que é um deus, assim, ele é muito forte no que ele faz, o que é que ele tem a dizer como quadrinista, sabe? Ele criando as histórias dele, isso me interessa muito. Então, assim, quando eu penso no catálogo, eu sempre penso pessoas que eu gostaria de trabalhar, muito mais de que obras que eu queria lançar. Então, todos os autores que estão na Mino são pessoas que eu acho que, de alguma forma, eu tinha interesse em trabalhar junto. Inclusive porque a Mino tem uma coisa diferente de algumas editoras, que a gente edita de verdade os livros. Assim. Quando eu falo de verdade, é assim, não é que a gente vai lá e mexe, não estou falando disso, estou falando que a gente participa do processo, a gente forma o autor, no caso do Isaac, ele veio através
do Narrativas Periféricas, que é um projeto muito legal, que a gente espera agora que passando a pandemia, a gente dê continuidade, que é o trabalho de formação de autores. Tem quadrinhos que a gente sabe que não vai vender, por exemplo, como o Formigueiro, que é um quadrinho assim, que a gente sabe que a venda é muito baixa, mas é um quadrinho muito importante, porque ele é uma coisa super atual que está acontecendo lá fora e que aqui passa meio batido. Então a gente acha que é importante trazer esse autor para cá, para os outros autores de quadrinhos, como, por exemplo, o Isaac, que as pessoas estão começando ou que não têm tanto acesso, consigam saber o que está sendo feito de moderno lá fora. Então, a gente tem toda essa preocupação, dessa pluralidade, quando a gente monta o catálogo da gente. Muito mais do que uma preocupação comercial, de atender todos os públicos, assim. A gente acha que a gente quer trabalhar com autores bons e com coisas que eu acho que tem alguma coisa a acrescentar. Tanto é que assim, o pessoal fica assim, você não fica triste que todo mundo... Isso é uma pergunta que fizeram antes. Porque vocês começaram lançando Lemi, e aí todo mundo começou a lançar Lemi. Aí eu falo, não, eu não fico triste. Porque que bom que tem agora 8 editoras lançando Lemi, sabe? Ele merece que todo mundo conheça as obras dele. Então agora eu vou atrás do Brubaker, entendeu? Porque tem outra lacuna. Vamos atrás do Brubaker porque é outro cara que merecia estar no Brasil com todas as obras dele e que não estava também. Vamos atrás do Jason, enfim, vamos atrás de outras pessoas, de outros autores para poder trazer. A gente vive um momento muito legal, né? Assim, tem muita gente lançando muita coisa diferente, assim. Eu fico muito feliz com o trabalho da Figura, assim, eu acompanho demais, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico, assim. Então, o catálogo, eu acho que é mais isso, autores que eu acho que eu gostaria de trabalhar. E como eu acabo trabalhando próximo com os autores, então é realmente quem eu gostaria de trabalhar. Quem eu acho que é meio mal, assim, eu nunca trabalhei com nenhum, não estou muito afim de trabalhar também. Mas é igual, por exemplo, aí fala assim, o Berserk. Cara, o Lemi e o Deodato fazem um projeto junto. E o Berserk, vocês não sabem. Eu estou acompanhando o projeto e o Del mostrava as coisas e falava com o Lemi. Desde antes do Berserk, quando começou a conversa, como eu conhecia os dois, assim, muito mais o Deodato, lógico, eu estava acompanhando antes. Aí eles falam, você não quer lançar? Eu falo, não vou lançar um quadrinho do Lemi com o Deodato. Vou dizer, não quero. Não quero. Eu já lancei o Lemi e o Deodato, acho que não. Não vai rolar, entendeu? Você que gosta do Gideon Falls, eu vi o Gideon Falls, assim, eu vi falar e vi algumas coisas do Gideon Falls antes dele entrar em concorrência. Tanto é que o Brasil, acho que foi o primeiro lugar, fora a Image, lógico, que fechou o contrato, porque eu ficava assim, já abriu, posso fazer oferta? E todo mundo, não, tá muito cedo ainda. Eu falo, mas eu quero esse quadrinho. Porque eu acho o trabalho do Sorrentino, do Lemi é incrível, mas o trabalho com o Sorrentino, eu tinha visto as primeiras páginas, os esboços das primeiras páginas, e eu acho que o trabalho do Sorrentino em decupar aquelas páginas, fazer aquelas páginas, assim, é um negócio, para mim, muito fora da curva, assim. E fazer aquilo num quadrinho mainstream, né? Num quadrinho assim, que não é um quadrinho autoral, que o cara ficou 5 anos fazendo. É um quadrinho, vamos lá, um flop por mês. Ele matou muito a pau. Aquele quadrinho ali, realmente, ele é fora da curva. E eu vou te falar, Janaína, eu confesso que você falou, a gente está num momento incrível, tem um monte de editora lançando um monte de coisa, mas eu vou lembrar de uma época aqui que a gente ficava com taquicardia sem saber se as histórias iam terminar, né? E eu lembro que, eu não sei se você vai pegar, óbvio, não vou citar ninguém nominalmente, mas a gente pegava uma HQ e falava, caramba, que incrível! E não passava do segundo volume. Você ficava, não, pelo amor de Deus, eu preciso do final disso. E eu te confesso que quando eu li o Gideon Falls a primeira vez, o primeiro e o segundo volume que vocês lançaram, esse medo me veio na hora. Eu falei, putz, eu não vou terminar de ler essa história, o pessoal não vai terminar de lançar essa HQ, pelo amor de Deus, isso vai parar no meio. Aí eu fui buscar informação, ele é relativamente longo, né? Não é uma obra de... São seis pro que é, né? Iam ser 3. Quando foi me vendido o projeto, eram 3 volumes. Aí Lemi, não, preciso mais de um. Foi assim, não, talvez acabe no 5º. Aí quando eu vi vocês, a coisa foi andando. E quando eu fui buscar, eu falei, caramba, é muita HQ, o pessoal não vai lançar. E aí vocês foram lançando, eu falei, putz, que legal, né? Então eu acho que isso é uma característica que eu te confesso que
para quem coleciona, né, faz a gente comemorar quando uma editora pega alguma coisa, porque a gente fala, pô, legal, eles terminam as obras que eles estão publicando, então, que bom, foram eles que pegaram, ótimo, excelente, então dá aquela tranquilizada no nosso coração. Quantas edições de Pritz eu tinha diferente, cara? Vamos falar aqui, não, vamos citar nomes aos bois. Eu começava Pritz, aí parava Pritz e falava, meu Deus! Não, e a gente é muito, muito. Então a gente vai lá e faz o quê? Começa a comprar de novo para não ficar diferente. Exatamente. 14 começos de Pritz aqui e não acabava. Não, a gente fica no meio do caminho. Eu vou te falar, você tá comentando isso, Janaína, teve uma que eu não troquei. Foi o The Walking Dead, né? Que começou como os mortos-vivos. Eu tinha tudo. Aí o pessoal no meio, não, agora vai pra Panini. Todo mundo que comprou as duas viu, tem um dedo de diferença, né? Tá ali na minha estante, acho que não sei se dá pra ver, ela é esse andarzinho aqui, né? Tem um dedo de diferença, a lombada é diferente, mas eu acho que a gente chegou num nível agora que eu falei, cara, vai ficar esse treco aí mesmo diferente, valeu, e vambora. Então, o Preacher foi um que eu recomprei tudo, porque o Preacher tinha uma diferença de tamanho, de formato. Não, de tudo. Eu falei, cara, não dá. E aí eu queria aproveitar, se o Alexandre me permitir, para te fazer mais uma pergunta, que é em relação, legal, vocês têm todo esse processo que você explicou de como escolher as obras, e eu queria te perguntar também como é que vocês escolhem o formato, porque tem um debate que está acontecendo agora, e eu queria até aproveitar para ouvir tua opinião, que é em relação a, caramba, o que é melhor? A gente partir para esse caminho que está vindo agora de ônibus, de edições gigantescas e etc., ou, poxa, a gente voltar naquilo que a gente tinha antes, que era o que a própria Panini mesmo praticava, acho que o Preacher é um bom exemplo, de edições que, cara, elas não são finas, mas são edições ali mais maleáveis, com um preço mais acessível, faz a coleção ficar um pouquinho mais longa, mas enfim, né? Como é que vocês pensam isso hoje? Como é que vocês pensam nesses acabamentos, nos formatos? Pode falar um pouquinho pra gente disso? Eu quero só engrossar, antes de você responder, Janaína, engrossar essa pergunta do Lucas, porque eu tenho uma que vai nessa mesma linha, aproveitando e não só falando de tamanho e formato, mas de acabamento, porque o que eu percebi, o que eu gosto muito da linha editorial da Mino, é que vocês parecem que não fazem aquele acabamento mega luxuoso, mas vocês vão no essencial. Então, são edições que a gente percebe um belíssimo cuidado, tem um cuidado editorial incrível, tem um ótimo acabamento, mas não cai para aquele capa dura, mega luxuoso, com hot stamping, isso e aquilo. Então, só para aproveitar a pergunta do Lucas e já embalar isso também na resposta. Assim, quando a gente começou a lançar Gideon Falls, a gente teve esse negócio, porque lá na Image saía em capa cartão. Na Image saía em capa cartão, porque eles fazem capa cartão, depois eles fazem capa dura, depois eles fazem junto, depois eles fazem não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Eu vou lançar num formato que seja já legal, sabe, assim, capa dura, porque o problema é o seguinte, esses quadrinhos, no caso, tanto o Gideon Falls como os do Brubaker, agora que a gente está lançando, que também são séries, né, que agora, semana que vem já chega o Matar ou Morrer, né, que é o Kill Be Killed, do Brubaker, que é incrível, quem não leu essa série, assim, a maioria das pessoas não leram, porque não são no Brasil, mas, assim, é muito, muito foda essa série. E aí, já saiu lá fora em vários formatos, inclusive junto, luxuoso e tal. Eu sempre gosto, assim, são séries muito caras. O Gideon Falls é uma série muito cara, porque é o Sorrentino, o Lemi, no auge dos dois, fazendo a série. Então, os direitos vão ser muito caros. Então, assim, para eu lançar em capa cartão, vai sair um preço já caro. Então, vai sair, tipo, R$79, se for em capa cartão, 85, eu tô dando se for em capa dura. Então, eu falo, pô, já que vai sair caro pelos direitos, vamos fazer uma capa dura, mas não vamos ficar inventando. Vamos fazer a capa que saiu lá, vamos fazer uma edição massa, vamos ter um super cuidado. Na edição da gente a gente corrigiu até a edição da Image, a última edição tinha 3 erros na edição da Image, a gente foi lá e pediu outra edição, corrigiu a edição deles. Enfim, a gente tem um cuidado editorial sim, mas tenta não colocar coisas que encareçam encareçam demais a edição. Uma capa dura, eu acho que para quem é colecionador, e a gente vê que, apesar de ter muito pedido em capa cartão, a gente sabe que o que vende mais ainda são os capa duras. Quem não gosta, eu entendo, ocupa mais espaço, é mais pesado, mas as pessoas confundem que é isso que encarece, não é a capa dura que encarece o quadrinho. A não ser que seja um quadrinho muito barato, os quadrinhos, sabe, de banca, que aí sai em capa dura, realmente são quadrinhos de R$30, e a capa dura vai fazer uma diferença. Agora, o quadrinho que já vai sair por 80,
eu acho melhor lançar logo num formato definitivo, assim, que sabe, você possa ter essa coleção legal lá na estante e tal, e que não fique inventando muita roda. Alguns livros que são livros mais autorais, a gente se permite, às vezes, fazer uma edição mais trabalhada. Quando a gente for fazer a edição dos 10 anos do mesmo delivery, a gente fez a edição, tem hot stamp, tem um acabamento melhor, sabe, tem firulas, porque é uma edição comemorativa de 10 anos do quadrinho. Então, assim, você se permite. Mas para série, mas para coisas mais que não são edições comemorativas, a gente tenta fazer um bom acabamento, a gente não vai fazer um papel ruim, papel fino, mas sem querer fazer nada de muito luxuoso, porque a gente sabe, sim, que pesa no bolso. Os homens, eles, eu acho que tem um lugar deles, eles estão fazendo super sucesso, e eu acho que, enfim, mas não é o tipo, eu não gosto, eu tenho, porque a gente é muito idiota, a gente vai comprar, né, porque não adianta, mas a gente é muito ruim de ler, não é? Porque eu gosto de ler deitado, assim, boto um travesseiro e leio deitado. Se eu ler negócio, eu vivo dormindo. Se eu dormir com aquele negócio, eu vou morrer, e vai cair na minha cara, eu vou morrer sufocada, eu vou quebrar meu nariz, sei lá. Então você só acaba ler, eu só consigo ler na mesa. Você abre, apoia aquilo, porque ninguém aguenta sustentar aquele negócio. Mas eu entendo que é legal, qual é o apelo e tal, mas a gente não pretende trabalhar esse formato. Tem algumas coisas que, às vezes, são impostas pelas editoras que a gente trabalha, ou pelos autores que a gente trabalha. Por exemplo, o Blue Baker. O Blue Baker tem um livro chamado Fade Out, que é um livro a gente vai lançar já no semestre que vem, e lá fora ele saiu em 2 volumes de 100 e poucas páginas. Eu não sei, não vou lembrar agora exatamente, 150 páginas, mais ou menos é isso. Acho que 160 e alguma coisa. O Blue Baker falou que esse livro ele só quer que lance inteiro. Ele não quer que lance mais em 2 volumes. É uma exigência contratual. Então, aqui vai sair com 300 e quase 400 páginas, porque o autor quer que a obra seja lançada assim. Então, tudo bem. Aí não tem muito o que eu possa fazer. Mas eu acho que a gente tem que balancear, assim. A gente começou... Se você for ver, quando a Mino começou, lá em 2015, né, praticamente, não tinha muito capa dura. E a gente começou fazendo capa dura. A gente, às vezes, é acusado. Tipo, vocês abriram as portas do... Mas não é. É que a gente... Acho que cada livro tem uma... E a gente começou lançando nacional em capa dura, que era uma coisa muito mais impensável do que, né? Mas a gente acha que cada livro pede uma roupagem, assim. Então, a gente achou que... E o nosso público, vamos falar a verdade, o nosso público, você gosta, você não gosta, é o público colecionador de quadrinho. Ninguém compra quadrinho assim, tô passando na banca e comprei um quadrinho. Sabe, assim, formar novos públicos. Gente, mas talvez outro tipo de publicação forme novos públicos. Não é... Até porque o negócio custa R$100. Ninguém está passando e compra um negócio de R$100 que você não pensou antes. Todo mundo vai lá e sabe o que é, sabe o que não é, já leu o scan. Vamos falar assim, sério? Ninguém dá R$200 no quadrinho que você não leu o scan antes. Nem que seja as 10 primeiras páginas. Ou que você conhece muito bem o autor. Vocês compram um quadrinho de R$200, você não sabe nada sobre o quadrinho? Compra. Então a gente compra porque a gente quer guardar e daqui a 30 anos tem que estar lá. Então todos os quadrinhos são costurados, sim, porque eu quero que daqui a 30 anos as páginas estejam grudadinhas. A impressão tem que ser muito boa, sim, porque o que ela pensou naquela cor, então aquela cor tem que ser aquela cor que ele pensou. E aí o resto a gente tenta dar uma enxugadinha para não... todo mundo ficar mais pobre, que a gente já está ficando cada vez mais e resolve colecionar quadrinhos. Ô, Janaína, eu acho legal, você fez alguns comentários que eu acho muito bacanas, né? Você comentou do ônibus, eu tenho o mesmo comportamento que você, né? Eu gosto de deitar, vou dormir, deito ali na cama, tal, não sei o que, vou ler. E eu comprei animadão, tá ali em cima, o do Quarteto Fantástico, eu sou fãzaço do Byrne, então eu não consegui ler ainda, né? Às vezes eu quero reler, eu releio o pedaço que saiu naqueles grandes clássicos do Quarteto Fantástico, eu releio ali o ônibus, eu não consegui, então eu acho que é bacana
bacana, e eu acho legal isso que vocês fazem, óbvio, como você falou, tem que chegar no meio termo, não é a capa dura que deixa claro, é caro, e eu concordo com você sim, que não é um quadrinho de R$100 que vai formar o leitor novo, mas é bacana porque você dá um pouco de acessibilidade, né? A gente sabe que a gente que coleciona não compra um quadrinho por mês, né? Sim. Tem a gente que é louco, que compra, eu compro o mainstream lá, o meu Superman, meu Batman, e quero comprar os outros quadrinhos que estão saindo também, para eu ir lendo. Então, qualquer 10, R$15 que você consiga suavizar da conta, ele faz sentido, né? Ele é bom, não abre espaço. Sim. Então, eu acho que isso é muito legal, isso que vocês fazem, e a gente percebe. Isso não é que o quadrinho ele tem menos cuidado, né? Mas você abre mão de determinadas... Acho que pode falar chamar gentilmente, sem demérito de firula, né? Mas firula no bom sentido, né? Então a gente abre mão de uma firulinha ou outra e a gente faz um quadrinho, como você falou, que é bacana, é muito bem acabado, é bonito, você vê que é bem pensado, mas ele tem um preço ali que, como a gente falou, qualquer 10, R$15 está fazendo diferença. O que carece muito mais, que as pessoas ficam tão focadas em capa dura, e que às vezes eu vejo quadrinhos que eu não entendo, que encarece muito mais capa dura, são os extras. Eu botar um caderno a mais num quadrinho, depende da tiragem, tudo é muito relativo, depende da tiragem, depende do formato, depende de tudo. Mas vamos pensar. Numa tiragem que não seja muito alta, eu botar um caderno a mais colorido, ele vai encarecer muito mais que a capa dura. Então, assim, tem quadrinhos logo. Se você, a gente lançou a coleção incendiária, né? Tá saindo o terceiro volume agora. Então, ele tem um texto de 28 páginas, porque é um quadrinho de resgate do quadrinho da EC. Então, tem que ter um texto de consciência. Faz sentido ter esse texto. Agora, eu acho que às vezes tem quadrinhos que não precisavam vir com tantos extras, sabe assim? Capas, não sei o quê. Isso encarece muito mais o quadrinho de que a capa dura. E a capa dura é um negócio que faz ele, pelo menos, ter uma utilidade, que é fazer ele ficar mais... A gente que é meio neurótico, faz ele ficar meio mais conservado do jeito. Mas aqueles extras, e às vezes, vamos falar, nem são tão interessantes. Parece que é para aumentar o número de páginas. E aquilo encarece muito o quadrinho. Muito. Então, eu não acho que, lógico, tem obras que pedem, sim, uma coisa maior, quando é uma obra importante, comemorativa e tal. Mas eu acho que, por exemplo, Gideon Falls, a gente tinha extras para botar, então, porque lá na Image a gente tinha acesso a outras coisas, e a gente optou a lançar, como a gente lançar direto em capa dura, a gente podia lançar coisas a mais. Porque eles vão ter coisa a mais quando eles forem lançar na versão deluxe lá deles. Só que eu falei, não, vamos lançar a série. Na última edição, como é uma edição muito curta, realmente ficava muito pequena, e aí os extras são interessantes, assim, o roteiro, alguma coisinha a mais, e aí eu achei que perderia, porque lá fora estava saindo assim, a gente achou que ia perder muito se lançasse só o finalzinho, mas eu não ia fazer um quadrinho de 200 páginas, o quadrinho tem 160, para botar todos os extras que a Image estava me disponibilizando, porque eu achava que isso ia encarecer muito mais de que ser capa dura, e as pessoas não entendem isso. Vocês sabem que tem quadrinho que tem um monte de extra que você fala, gente, pra quê? Pin-up de não sei o quê, desenho de rascunho, às vezes nem é um personagem tão interessante assim, sabe? Não é o Kirby, o rascunho do Kirby, sei lá quê. Eu acho péssimo, Janaína, quando eles colocam página de roteiro e ainda eles colocam thumbnail do roteiro. Você fala, se eu não consigo ler o roteiro, para que eu tô vendo um monte de página com letra ali que não dá para ler o roteiro? Sim. Nem que desse para ler o roteiro, às vezes é tão chato. Sim. No Gideon Falls tem um pedacinho do roteiro, mas é um pedacinho da primeira página no final, para mostrar como é que era, como é que... O processo, né? E traduzido, né? Porque também tem isso, o pessoal bota as coisas e nem traduz. E pra quê você vai botar um roteiro em inglês? Eu vou aproveitar, Janaína, e comentar que eu gosto muito das decisões editoriais que vocês tomam. Por exemplo, falando disso, Chico, né, com lavagem, 3 buracos, eu acho lindíssima aquelas 2 edições em capa dura, maior, porque, poxa, as aguadas de nanquim do Chico no lavagem são incríveis e tudo mais, e depois você pega o Condado de Essex do Lemire, eu me senti lendo um Senhor dos Anéis não fantástico no meio do Canadá ali, porque é uma jornada, né, uma baita de uma, né, com 3 histórias e mais as histórias extras que ele coloca ali,
E realmente a capa cartão ali me foi muito confortável de ler. Então, na verdade, a capa cartão foi porque pelo formato e pelo negócio. Se fosse capa dura, ia ser um negócio muito desconfortável. Só queria comentar que acho bacana as decisões. Mas é porque a gente não tem um padrão. A gente pega cada livro e vai lançar cada livro num formato que a gente acha que é interessante lançar. Quando a gente acha coisa para consumidor, a gente faz capa, assim, uma coisa, uma coleção, não sei o quê. Que são coisas que a gente acha que vão ficar, sabe? Não é aquele quadrinho que você vai ler e vai ficar. A gente lança a capa dura. Quando a gente acha que é uma coisa que é ruim de ler, a gente lança em capa cartão, porque essa questão tem 600 páginas. 600 páginas mais a capa dura, e ele é curtinho, não dá para aumentar, porque ia ficar desproporcional. Ia ficar muito estranho, ia ficar tipo, sabe, uma bíbliazinha de capa dura, assim. É muito ruim, né? Ô, Janaína, esse raciocínio é legal. O que a gente brinca às vezes, né, que a gente colecionador reclama, que a gente tem toque, né? Acho que todo colecionador tem um pouco de toque. É quando tá no meio da coleção e aí aumenta um pouco, ou diminui, ou muda o padrão da lombada. Aí você fala, pelo amor de Deus, não eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu acho que eu demito alguém. Não pode, sabe, aquela lombada que tá tudo assim, aí resolve fazer ao contrário, a parte azulzinha fica embaixo. É isso. Qual é o problema, gente? É isso. Ou quando você junta, eu antigamente eu adorava aquelas lombadas que se completam, né? Não. Depois que eu comecei a fazer umas mais longas, eu falei, cara, nunca mais eu quero isso na minha vida. Porque não fica, principalmente quando é rosto, é cara, o olho desce, a boca sobe, o ombro fica mais em cima do que era. Cara, é horrível, horrível. Quando saiu a primeira Salvate preta lá, todo mundo falou, nossa, uma coleção que vai ter uma lombada. Todo mundo, nossa, finalmente eu vou ter uma coleção com a lombada que vai estar... Vamos falar, tem coisa... Na vermelha tem coisas melhores, às vezes, mas tem umas coisas ruins no meio. Aí você fala, mas eu tenho que comprar, mas porque senão a minha lombada vai ficar cagada. Bem isso. Depois a gente meio que todo mundo já desencanou, porque já foi tantas coleções com a lombada, assim, mas aqueles foram, assim, pelo menos nos últimos tempos, os primeiros que fizeram, né, a primeira Salvade lá. Não, mas é muita loucura. Mas assim, tanto é que assim, na Mino, por exemplo, a gente abriu agora uma vaga, e toda vaga que a gente abre, o primeiro pré-requisito para trabalhar na Mino, assim, lógico, tem que saber o que fazer, o que você precisa fazer. Mas o primeiro pré-requisito é ser muito apaixonado por quadrinho. Então, assim, já todo mundo fala assim, mas tem vaga que às vezes você anuncia uma vez, depois, porque assim, a pessoa mente no... Não tô falando que todo mundo sabe da Mina por causa disso, a pessoa mente na entrevista do emprego. Não, eu conheço muito, gosto muito de quadrinhos, não sei o quê, não sei o quê. Você vê o currículo do cara, realmente o cara sabe fazer o financeiro, sabe fazer não sei o quê. Só que chega no dia a dia, o cara não é apaixonado por quadrinho. Então a gente chega com o cara e fala assim, não dá pra você trabalhar aqui. E o cara fala, mas eu fiz alguma coisa errada? Não, porque você não gosta de quadrinho, quanto você falou que você gosta de quadrinho. E aí, quando eu falo isso, assim, o assistente, sabe, o estagiário, não é o editorial, porque é o seguinte, só uma pessoa que gosta de quadrinho muito vai conseguir entender. Quando alguém ligar para mim e falar assim, cara, a porra da lombada veio amassada, ele vai entender a dor que essa pessoa está sentindo e vai falar, cara, me desculpa, olha só, eu tô te mandando outro, sabe? Calma, vai dar tudo certo. Ou vai embalar aquele negócio com o mais cuidado possível, porque ele sabe, a gente sabe o que é chegar a esperar aquela caixa lá, não sei o quê, quando vem o correio com o meu gibi. A gente fica muito puto. Então, assim, eu acho importante que todo mundo da Mino entenda como é ser apaixonado por quadrinho, colecionar quadrinho, e saber que às vezes, não, porque a minha página veio com um risco. E aí tem gente que vai trabalhar e fala assim, mas, nossa, vai ter que mandar outro quadrinho porque a página do cara veio um risquinho. Sim, vai ter que mandar outro quadrinho porque a página do cara veio um risquinho. Porque pra gente, eu não sou tão assim, mas para as pessoas, às vezes, é muito importante. E eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência. Quando a gente recolheu a gente teve um quadrinho agora, a gente recolheu tudo, porque estava com a página lá duplicada, não sei o quê. Assim, são coisas que a gente acha impensável. A gente teve erros já de capa, que a lavagem, uma vez saiu fora de uma publicação, uma reimpressão de lavagem, saiu fora de eixo, assim, o lavagem ficou mais basqueira.
A gente mandou refazer todas as capas, porque a gente sabe que se fosse meu, eu ia ficar puta. Então, é melhor a gente pensar o que é que vai deixar nossos clientes felizes, assim. A gente acredita nisso. E posso contar, isso não é uma coisa assim, de bonzinho. Isso faz com que os nossos clientes confiem na gente, sabe? E super apoio. Quando a gente teve o problema com a edição do Aurélia, que era a Aurélia para você pagar o aluguel, a gente teve esse problema, foi o erro da gente, não foi da gráfica. A gente teve que reimprimir o livro todo, e a gente fez uma campanha na loja da gente, falando, gente, a gente vai dar um super desconto, vocês compram que a gente precisa pagar a outra edição. E, nossa, a gente vendeu que dava para pagar 6 edições, sabe, assim? Porque todo mundo foi lá, vamos apoiar, não sei o quê. Tudo bem que o desconto estava super bom, mas mesmo assim, gente, eu vou apoiar. Então, isso reverte, sabe? Não sei se todas as editoras, as pessoas ficariam tão assim, não, vamos lá, vamos ajudar eles a pagar a gráfica. Acho que isso é uma via de mão dupla e acho que acaba sendo vantagem para todo mundo. A gente vê hoje em dia, né? Não sei se é pela internet, não sei se é pelo momento das pessoas estarem um pouco mais nervosas com tudo isso que está acontecendo, de pandemia, etc. Mas eu vejo às vezes umas respostas de editora para cliente que eu falo assim, cara, é o cliente, né? Tudo bem, é todo mundo apaixonado por quadrinho. Às vezes, realmente, o pessoal perde a linha nas reclamações, né? Acho que, às vezes, o pessoal até passa um pouco do ponto do respeito. Mas você fala assim, caramba, você é uma empresa respondendo a um cliente. Tem um certo decoro na relação, né? E é bacana a gente ver isso, é bacana a gente ver essa preocupação. E é o que você falou, se o cliente parou o tempo dele para ligar porque a página estava arriscada, eu também não sou o cara que tem esse milímetro, não. Chega aqui, às vezes, amassado, eu falo, já puxei aqui, tá beleza, tal, e segue o jogo, né? Quando não é algo muito, muito escandaloso. Mas se a pessoa parou para ligar, para ela aquilo é importante pra caramba, e ele é colecionador e vambora. Eu acho que isso é legal demais. Então, parabéns aí para vocês, porque eu acho que é o tipo de postura que a gente olha e dá confiança pra gente. Eu ouvi você falando isso, eu fico tranquilo que se você pegar uma série muito longeva, tipo Preacher, eu vou falar, não, beleza, a Janaína pegou, eu sei que ela vai terminar, então posso embarcar sem medo de ficar pelo meio do caminho aí, sem o final da série. Eu teria aqui um monte de coisa para perguntar, inclusive daí para entrar na parte de catálogo. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a respeito do projeto Narrativas Periféricas. Inclusive, estava conversando com o Isaac agora de pouco, ele falou, você vai falar com a Janaína, manda um abraço para ela, e a gente sabe que é um projeto, pelo menos para quem está de fora, a gente olha, fala, pô, que projeto incrível, né? Saiu dali HQ da Kione, do Isaac Santos, do Gabu Brito, do Isaac Sagara, uma galera que tá fazendo o Arthur Pigs, então tem HQs incríveis ali de gente que tá mostrando a cara pela primeira vez no mercado, e eu queria saber de onde veio essa ideia, como foi tocar esse projeto. Infelizmente a pandemia parece que quebrou aí, o projeto meio que tinha ainda mais uma parte dele que teria andamento e que a pandemia acabou bloqueando. Então eu queria que você falasse só um pouco disso para a gente poder ir arrematando e fechando o podcast. O Narrativas Periféricas é o projeto que eu tenho mais caro para mim, assim, sabe? Eu sou completamente apaixonada por esse projeto. Ele realmente foi interrompido pela pandemia, porque a gente tinha toda uma proposta de trabalhar os livros nos eventos, levar todo mundo para o FIC, para CCXP, e acabou que com a pandemia não teve evento, enfim. Mas foi um projeto, acho que muito, muito sucesso, porque, assim, o Narrativas Periféricas ele é muito maior do que os livros que foram publicados. Não que os livros que não sejam publicados já não sejam incríveis, mas a gente pegou pessoas que não tinham experiência e a gente formou essas pessoas durante, acho que 7 meses, trabalhando 2, 3 vezes por semana, por 3, 4 horas por encontro, e formou eles na linguagem de quadrinhos. Então, se você pegar o trabalho, as coisas que eles tinham antes do Narrativas e depois, foi um salto muito grande que deu, todos eles deram. Então, assim, a gente é muito feliz pelo que aconteceu. Para quem não acompanhou o projeto, porque a gente algumas aulas e etc. A gente usou o stream, né? Tem ainda na página da Mino, tá? A gente tem uma página que nunca usa muito no YouTube. Eles estão lá, as aulas. Para você ter ideia, o projeto, a gente dava bolsa, uma ajuda de custo, na verdade, para todos eles. A gente dava uma biblioteca para cada um.
na biblioteca comum, a gente dava muitos livros, não só da Mino, e a gente fez, e a gente dava as aulas, ia formando, e depois de meses e meses de aulas, quem dava eu, Pedro Cobiaco, e teve aula aberta com o Chico, teve o Baio Moon também veio dar aula aberta, a gente começou a trabalhar nos projetos. Esse projeto saiu, na verdade, eu e Andressa Delgado, não sei se vocês conhecem a Andressa, ela é uma das organizadoras da Perifacom, que tinha acontecido fazia pouco tempo, e que o Ivan Costa me chamou, que é muito meu amigo, padrinho de casamento, me chamou para com ele patrocinar a Perifacom. E aí eu falei que lógico, a gente patrocinaria, não teria problema algum, só que eu fiquei muito inquieta, porque meu medo é que tivesse pouco quadrinho da periferia na Perifacom. Porque isso é um problema que a gente tem, né? Assim, quadrinho é um meio que acaba tendo gente branca, classe média, morador do centro, e eu achava que isso ia ser um problema. E eu liguei para a Andressa, eu não conhecia ela, quando eu liguei, ela se sentiu muito acolhida na angústia dela também, que ela estava na mesma angústia, e aí, em uma semana, eu conversei com ela, a gente já fez o chamamento, tiveram 200 inscrições para primeiras narrativas, e aí o resto, assim, foi super incrível, a gente se dedicou muito. Isso tudo foi feito com dinheiro, não da Mina, foi com dinheiro pessoal meu e do Pedro Cobiaco. A gente bancou todo esse projeto, a gente espera que o próximo já tenha patrocínio para continuar. Então, foi um projeto que eu acho muito importante, sabe? Assim, eu acho que é importante ter mais pessoas diferentes fazendo quadrinhos. Eu acho que o quadrinho ainda é um meio muito elitizado, assim, quem trabalha com quadrinho. E por mais que, lógico, tenham pessoas, né, mais periféricas e tal, mas ainda deviam ter mais negros fazendo os quadrinhos, deviam ter mais, enfim, mais mulheres fazendo quadrinhos. Então, Narrativas Periféricas tem esse propósito não de publicar, mas de formar esses autores, e eu fico muito feliz que todos eles agora estão em outros projetos, fazendo coisas super legais, porque eles se sentem prontos o suficiente para dar esses próximos passos. Então, eu espero que agora, em 2022, a gente consiga ter mais uma nova turma do Narrativas Periféricas. Bom demais, Janaína. Eu realmente faço votos porque o que a gente percebe como leitor é isso, né? A gente pega, lendo a respeito do projeto, conversando com o Isaac, que foi com quem a gente teve bastante contato, como o Lucas comentou, a gente tem aí um papo com ele aqui no canal. É muito bacana ver que essa formação toda, né? Ele fala da experiência do zine, que vocês incentivaram muito a passar por todo o processo, desde fazer um zine e tal, aprender a lidar com essa coisa de fazer o quadrinho, né, mais independente, o quadrinho das ruas e tal, para depois ir para o quadrinho de fato da publicação na Mino mesmo. Putz, eu achei super, super interessante, achei muito, muito bacana, e é uma iniciativa, assim, de se aplaudir, tá? Espero o apoio de todo mundo para a gente conseguir fazer o 2. Vou chamar vocês para divulgar quando a gente começar a fazer a segunda turma, para apoiar a gente, porque foi muito difícil fazer sem dinheiro nenhum, mas valeu super a pena, e eu acho que agora vai ter muito mais gente engajada, acho que vai dar super certo. Com certeza. Eu queria te fazer uma última pergunta, Janaína, que a gente sempre faz, acho que é uma pergunta difícil, né, que é igual a gente pedir para pai escolher o filho favorito, né? Mas eu ia te perguntar, dentre esse mar de quadrinhos que você publicou, se tem algum que você tem um carinho especial a mais, seja pelo processo de trabalho que foi muito bacana, seja porque o autor foi muito legal, seja por ter sido uma experiência que transcendeu o tradicional de alguma forma. Então a gente queria te ouvir aí um pouco para saber se tem algum quadrinho que tem um lugar especial no teu coração dentre esse mar todo aí. Tem alguns quadrinhos que são muito especiais. Eu não tenho problema de falar sobre eles, porque, assim, como eu te falei, como eu estava explicando no começo, eu caí meio de paraquedas. Não que eu não estivesse preparada, algumas coisas eu não estava. Na parte mais do dia a dia, eu não sabia o que era ISBN. Eu tô falando sério. Eu tinha um editor, não sabia o que era ISBN. Porque tinha uma pessoa, na época, que
ia cuidar disso. Assim, mas também eu fui correr atrás para aprender, porque, né? Então eu fiz tudo que é curso do mundo, corri atrás do prejuízo. Eu sabia o que era o principal, que era o que você precisa para contar uma boa história. E, além disso, uma coisa que eu tenho em todos os trabalhos que eu fiz, mesmo antes de ter editora, é que eu sou uma pessoa muito comprometida. Então, eu sou muito comprometida com tudo que eu faço. Então, se eu ia ter uma editora, se eu ia assumir mesmo a parte editorial, eu fui correr atrás de todas as informações que eu pudesse conseguir, assim. E aí isso foi muito bom. E aí, eu tô falando isso para falar, assim, que teve alguns quadrinhos que eu digo assim, eu aprendi as coisas que eu sei, fora pessoas incríveis, sabe, assim, como o Sidão, que me ajudou muito no começo. O pessoal da Veneta foi super solícito. Assim, eu perguntava coisas e eles eram muito abertos a responder minhas dúvidas mais tacanhas. Mas teve 3 pessoas que me ajudaram muito, e foram 3 quadrinhos muito especiais, que me ensinaram a editar quadrinho. Assim, não como editar quadrinho, mas que tiveram essa troca que a gente teve, fez eu sair de saber muito trabalhar com histórias, como eu já sabia, e entender como é que eu ia usar toda essa bagagem que eu tinha para os quadrinhos. Que foi o Lavagem com o Chico, que foi o Deodato, que foi uma pessoa maravilhosa, a gente é muito próximo, assim, e ele aceitou trabalhar comigo, eu não tinha nem editora, Chico também é a mesma coisa, e o Pedro Kobiaco com a Ilha do Tesouro. Então, são quadrinhos que são muito caros para mim, porque eu acho que ali eu entendi qual era a minha função exatamente quando eu estava editando o quadrinho, e ali eu aprendi a editar quadrinho. Então, assim, se eu puder citar 3 quadrinhos que são especiais por esse motivo, é o Lavagem, a Ilha do Tesouro e o Quadros, que foi a primeira vez que eu trabalhei com o Deodato. Eu acho que são esses 3 primeiros quadrinhos que, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a esses 3 primeiros quadrinhos. E há um monte de gente que me ajudou. Bom demais, Janaína. Eu acho que foi um que falei isso sem reclamar, né? Qual é o quadrinho favorito? Foi. Que a gente pergunta aqui, o pessoal dá aquela titubeada. Não, mas aí você está pedindo pro filho escolher o pai. Não, é a experiência, tal. A gente sabe que você deve ter um favorito, mas não é a experiência. É normal. Mas a gente entende até porque às vezes pode machucar alguém, falar, poxa, tem alguém que trabalha, que eu gosto muito, mas teve um outro quadrinho que eu gostei mais. A gente entende que é uma pergunta de 2 gumes aí, a gente sabe. Sim. Janaína, a gente queria, se o Lucas não tiver mais nenhuma pergunta, Lucas, tem alguma última pergunta que você queira? Não, cara, só agradecer a Janaína pelo tempo dela aí, por esse projeto incrível. Te agradecer demais, Janaína, é bom demais a gente ouvir, a gente ver a tua paixão pelos quadrinhos, né? Eu acho que às vezes a gente que está aqui do outro lado colecionando, comprando, eu acho que ajuda muito a gente olhar e falar, opa, aquela pessoa que está lá fazendo tem a mesma paixão que eu, isso é legal demais. Então, parabéns aí, obrigado pelo teu tempo. Obrigado vocês pelo convite, assim, eu acho que falei muito besteira, mas espero ter falado uma coisa interessante, e sempre que vocês precisarem, estou aqui, e vamos lá, todo mundo que está fazendo um trabalho sério, eu super apoio, e a gente tem que fazer isso para crescer cada vez mais nosso mercado e seguir em frente. Obrigado mesmo. A gente agradece muito mesmo, Janaína. Pode voltar quando quiser, que a casa está aberta, seja aqui no Sobrecapa, seja no Ultimato do Bacon, tanto para você quanto para as publicações da Editora Mino. E a você que está em casa assistindo a gente até agora, a gente agradece sua audiência, convida a conhecer também os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo. Valeu!